avisa para mim aí quando sai. Boa noite, meus irmãos. Vamos chegando aí. Quarta-feira de frio, uma garoinha de manhã. E hoje eu tô aqui, olha, com uma coisa bem rudimentar, bem simples. E vamos ver aí quem tá chegando aí. Hoje eu não consigo ver aqui, viu? Estão me vendo aí, irmãos? O som tá bom? O pessoal tá com frio hoje, hein? Até eu tô com o pé gelado, gente. Tô com o pé gelado. Quarta-feira. Hoje é dia 1º já de julho, né? É isso, Flor? 1º de julho. Nossa. Vamos lá, irmãos. Enquanto os irmãos vão chegando, a gente vai pedir que Deus nos abençoe nesse momento de reflexão da sua palavra. E eu peço que Deus seja mais uma vez gracioso com a gente. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por mais esse dia, por mais uma quarta-feira. Nós somos gratos porque acordamos, somos gratos porque temos uma casa, uma família, temos o alimento, a roupa. Somos cercados com tantas bênçãos que vêm de tuas mãos, Senhor, e nós aproveitamos este espaço para te agradecer. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelos amigos, pelos irmãos, pela igreja. Ó Senhor querido, te louvamos pelo teu sustento diário, te louvamos pelas providências que o Senhor toma, mesmo que não saibamos quais são, mas o Senhor atua no universo, o Senhor não para de trabalhar, o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida de nós, um Deus que tem todo o controle nas mãos, e nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Reconhecemos a tua grandeza, a tua santidade, a tua justiça. Senhor, reconhecemos o teu poder, o teu governo e alegremente nos submetemos ao Senhor. O Senhor é todo sábio, é onisciente, onipotente, onipresente. E nós, Senhor, nos alegramos na tua presença. Obrigado pela presença do teu Espírito em nós, na igreja. Te louvamos pelo nosso Salvador Jesus, aquele que veio para nos resgatar, para nos levar a Ti, Senhor.
Nós te agradecemos por este cuidado maravilhoso. Obrigado por tua palavra. Obrigado por todas as coisas, Senhor. Até por aquelas que nós não entendemos, nós queremos te agradecer, porque por elas nós continuamos na dependência do Senhor. E nós queremos aprender em todo o tempo, Senhor. Fica conosco nesses momentos, que o Senhor seja exaltado, que Jesus seja exaltado, que o Teu Espírito Santo seja também engrandecido em nosso coração, na nossa vida. Nós amamos a Ti, Trindade Santa, maravilhosa. Invocamos o Teu santo nome, Senhor, em favor de muitos que estão necessitados, por aqueles que têm sido acometidos de algumas enfermidades, aqueles que estão necessitados de um cuidado mais presente do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, sê com eles, ó Deus, visita cada um agora, em nome de Jesus. Eu e os meus irmãos invocamos a Tua presença, o Teu poder, o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, Senhor querido. Amém. Muito boa noite àqueles que eu não cumprimentei, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu queria só atualizar alguns dados que eu passei a semana passada, né? Nós já tivemos aqui em Poá, irmãos, 600 pessoas confirmadas com Covid. Os óbitos aumentaram um pouquinho, não é? Foram para 57. Nós temos aí alguns que foram descartados, né? Felizmente não foram contagiados. 924 foram descartados, assim, não foi confirmado Covid. Suspeitos que estão aguardando aí os exames, 141. Outros suspeitos, né, o total de suspeitos, 1.798. 4 são casos leves. E nós temos aí um número, até ontem, 165 recuperados, graças a Deus. Não é? Para os irmãos terem uma base, na nossa região aqui, que é chamada região do Alto Tietê, nós temos 16.540 infectados no Alto Tietê. Não é? Pega Guarulhos, vai até Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, aí Arujá, Santa Isabel, né, Suzano, Mogi, Poá, Ferraz, essa região toda aí, não é? 16.540 infectados e 1.300 óbitos na região do Alto Tietê. Não é? Assim, em alguns lugares tem permanecido, a coisa está mais ou menos calma, em outros lugares que foram liberados, né, o retorno de atividades não essenciais tem aumentado e isso tem preocupado. Agora, com o retorno de algumas igrejas, a gente não sabe, espero que não, né? Espero que não, mas a gente não sabe se isso poderá contribuir para a curva subir mais um pouquinho, né? Então fica aqui aquelas orientações, né? Tomem muito cuidado, não frequentemos, né,
lugares de aglomeração, o uso da máscara, do álcool gel, se possível ainda continuar em casa, com esses cuidados que a gente tem ouvido falar aí, né? Não se aproximar muito, na hora de tossir, de espirrar, colocar o braço na frente, se possível trocar de roupa, lavar as mãos com sabão quando chegar em casa, etc e tal, para que tudo isso não aumente, né, irmãos? Porque, olha, em São Paulo o negócio está aumentando, né? No Paraná a gente ouviu, em Minas Gerais, em Brasília, o negócio não está feio. Mas a parte da responsabilidade do aumento é do povo mesmo, porque o povo parece que não está acreditando e abusa, não é? Então vamos fazer a nossa parte, tá certo? Irmãos, hoje eu fiz aqui um pequeno gráfico. Aí você me dá um toque, Cris, se o pessoal está respondendo. Dá para enxergar aí ou não? Olha aí, até a Cris está com problema lá. Vocês estão enxergando esse pequeno gráfico aqui, irmãos? Esse rabisco aqui que eu fiz? Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Deixa eu colocar um pouquinho para cá, aí eu venho para cá, né? Hoje, irmãos, eu decidi trazer um assunto que eu considero bem interessante. Alguém poderia perguntar assim, não é, falando sobre o Velho Testamento, será que Deus falou com os antigos a respeito do seu filho? Jesus, de alguma maneira, se manifestou no Antigo Testamento? Na época de Moisés, na época da lei, Deus deu alguma dica? Será que nós enxergamos somente a pessoa de Deus no Antigo Testamento? E Jesus, né? Onde estava? Como as pessoas poderiam conhecer o plano de salvação, não é? A graça manifestada em Cristo Jesus no Antigo Testamento. Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, né, há um tempo atrás, e a gente vê desde Gênesis, não é, o relato bíblico da criação do homem, a presença do Espírito Santo, não é, quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa forma plural de falar, não é, indica que a Trindade estava a todo vapor, trabalhando. O Pai estava na obra da criação, o Filho também e o Espírito Santo também, não é? Nunca, irmãos, houve a execução do plano de Deus de maneira... Nós podemos aprender nas Escrituras que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre ativos, não é? E então, na época de Moisés, uma coisa muito interessante aconteceu quando o povo já estava no deserto. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu quero que você confeccione o tabernáculo. Então, a iniciativa de construir um tabernáculo, não é? Ou, como é chamado, uma tenda, não é?
um lugar onde Deus pudesse se manifestar ali no Shekinah, né? A glória do Senhor se manifestando ali. Aconteceu nesse momento. Deus chama Moisés e dá todas as instruções na confecção desse. Deus dá as medidas, Deus orienta Moisés com relação aos materiais que deveriam ser usados, Deus dá as medidas, as formas, não é? Deus fala para ele usar vários materiais, não é, que tem a ver com vegetais, animais, minerais e assim por diante. Então, para quem ainda não deu uma mergulhada ali no livro de Êxodo, Levítico, não é? Seria bom, né? Porque em tudo que Deus fala a respeito do tabernáculo, nós podemos ver e entender o plano salvífico de Deus. A pessoa de Cristo está presente ali em todo o tempo, não é? Nas medidas, nos materiais, no jeito de fazer as coisas, na junção desses materiais, não é? E hoje eu queria trazer uma curiosidade, na verdade, para vocês. Eu vou ler aqui 2 textos. O primeiro está em Lucas, capítulo 24, é mais a título de curiosidade. Em Lucas 24, nós vamos ver Jesus aparecendo aos 2 discípulos de Emaús, né? E eles não percebem que é Jesus ressuscitado. Eles só vão compreender a partir do pão, quando Jesus entra com eles na casa de um deles, e ali eles então têm os olhos abertos e eles então fazem um comentário. Mas no caminho para Emaús, Jesus, ouvindo os dois, né, o relato que eles dão ali, não é verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro, algumas irmãs foram lá e não viram Jesus, não viram o Mestre e tal, né? E aí Jesus repreende os 2 discípulos e diz assim: como vocês são tolos! Como vocês custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. É essa parte que me chama a atenção aqui, que depois da ressurreição, Jesus teve o carinho e a paciência de acompanhar esses 2, né, de volta para Emaús e fala para eles: olha, eu não sei por que vocês não perceberam, vocês estão estranhando isso, não é? Vocês não fizeram um link, né? Vocês não perceberam que os profetas, que o próprio Moisés falou ao meu respeito, não é? E só depois então que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. E um disse ao outro:
Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco e nos explicava as Escrituras, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, porque a presença deles ali, não é? Então, irmãos, o que Jesus fez ali foi o seguinte: ele deu uma aula de ressurreição aos discípulos e chamou a atenção deles, não é? Procurem nas Escrituras algo que tem a ver comigo. Tudo isso era necessário acontecer, mas vocês não perceberam. Então, irmãos, eu estou falando assim por quê? Porque nós temos a oportunidade de olhar para as Escrituras todas as Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, e nós vamos ver a figura central de Cristo Jesus. Né? Tá meio alto aí, Flor. E aí, eu acho que isso ainda falta, um carinho da nossa parte, um desejo sincero, uma sede pelas coisas de Deus nas Escrituras. Então, hoje se fala muito em pandemia, hoje se fala muito em sentimentos, essa questão psicológica, ao que isso tem causado tal, mas a gente ainda percebe um conhecimento muito raso de quem é Deus, quem é Jesus, na Bíblia toda, não é? E hoje muitos ainda têm fome e sede, porque talvez não tenham encontrado na pessoa de Jesus Cristo, né, quem Ele é, o Senhor que supre as nossas necessidades, né, físicas também, emocionais, psicológicas, né, e principalmente espirituais. Nós não atentamos para as Escrituras e depois ficamos aí sofrendo sem necessidade de sofrer. Porque se nós temos acesso à pessoa de Cristo, à obra de Cristo, ao plano de Deus nas Escrituras, por que existem tantos jovens sofrendo emocionalmente? Não é? Porque ainda nós temos irmãos adultos desequilibrados, correm para lá e para cá, buscando não sei o que, sendo que a fonte de toda a nossa necessidade está em Cristo Jesus. E é Ele quem supre as nossas necessidades. O salmista, olhando para Deus e falando sobre Deus, no Salmo 100, não é? Ele diz uma coisa muito linda lá. Não sei se você se lembra, mas olha só, Salmos de número 100. Diz assim, ou melhor, 103, não 100, 103. Todo o meu ser, louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser, louve ao Senhor. Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados, cura todas as minhas enfermidades, Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Não é? Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. Passivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por causa dos nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Não é? Isso é misericórdia. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto
como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Pois ele sabe que somos fracos, lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como capim, como as flores do campo. Desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. E aí vai. Então, ele reconhece, o próprio Davi, ele reconhece que Deus é o supridor de todas as suas necessidades. Não é? E ele conhecia as Escrituras, e nós vemos nos seus salmos citações de toda a história de Israel, do mover de Deus, não é? No meio do seu povo, nas andanças. Não é? E falando em andanças, aqui então eu fiz um gráfico falando a respeito de Jesus no Antigo Testamento, uma coisa me chamou a atenção. Deixa eu procurar aqui. Aqui, irmãos, quando Deus fala para Moisés e dá todas as coordenadas para ele, não é? Então, porque o desejo de Deus, assim, Deus não habita, não é, em templos feitos por mãos humanas. Mas nessa ocasião, Deus desejou estar com o seu povo. Não que ele habite, mas Deus se manifestava no tabernáculo, não é? Então a gente pode ver aqui não só a presença de Deus, mas eu diria assim, uma dica para Moisés e para o povo também a respeito do seu filho, porque tudo gira em torno de Jesus. O Velho Testamento, o Novo Testamento tem a ver com a pessoa de Jesus, e todo ele não existe sem a figura de Jesus, não é? Jesus é o Salvador. Então, aqui está, irmãos, apenas, isso aqui é um rabisco simples, não é? Aqui nós temos o desenho meia boca, né, da tenda. Aqui era, essa parte maior aqui, era toda a tenda, era o pátio, não é? O pátio todo. E o tabernáculo, ou a tenda, aqui, ó, era esse espaço aqui. Aqui era o pátio, não é? E dentro do pátio, tudo isso aqui era feito de madeira, tinha cortinas, pano, né, tecido, tal. E aqui nós temos a tenda. A tenda. E esta tenda aqui, ela era dividida em duas partes. O interessante é que quando Deus fala para Moisés construir isso aqui, ele não começa, não é? Aqui seria a porta de entrada para esse pátio aqui. Mas quando Deus fala para Moisés construir, ele fala para construir daqui para cá. Não é? Ele começa com a Arca da Aliança. Depois ele vai falar sobre o véu. Depois ele vai falar sobre aqui o altar das orações, não é, o altar de incenso. Depois ele vai falar sobre o candelabro, que está aqui, olha, esses pontinhos aqui significam o candelabro. Aqui a mesa, não é? E tudo isso aqui está dentro de uma tenda, a tenda da revelação. Não é? Depois, aqui tinha uma porta, um lugar de entrada. Aqui, a bacia de bronze. E aqui, olha, o altar do holocausto ou do sacrifício. Não é? Então Deus começa
a orientar daqui para cá. Né? Eu não sei se tá dando para ver certinho aí. Ok, irmãos? Então, isso aqui era uma coisa meio que era fechada, não é? Mas aí, é bem interessante isso aqui, porque a maneira como Deus pede para Moisés fazer, olha, irmãos, é bem curioso, ó. Vou pegar minha pequena régua e vou passar aqui, ó. Ó, pegando a Arca da Aliança, certo? A Arca da Aliança, o altar de incenso. Ó, vou fazer uma reta aqui, só para dar a entender. Aqui. E aqui tem o candelabro e a mesa dos pães. Não é? Então, se a gente fizer um traçado aqui, os irmãos vão perceber aqui um sinal. É como se fosse mesmo, ó, a cruz. Tem uma cruz aqui, ó, na sequência, uma linha reta. Não é pegando o quê? Pegando todos os, como eu diria aqui, os utensílios do templo. A Arca da Aliança, dentro desse quadrado menor aqui. Aqui, o altar de incenso, a mesa dos pães, o candelabro, a bacia de bronze e o altar dos holocaustos aqui. Pegando em linha reta aqui, fazendo um traçado nesses utensílios e aqui, nós temos aqui, eu diria que é um sinal da cruz, né? Mas um símbolo nessa narrativa do Senhor. Tem mais um detalhe, que no deserto todos estavam habitando em tendas. E a disposição das tribos, das 12 tribos ao redor aqui, ela também é bem interessante, irmãos. Não é? Deixa eu anotar aqui. Quando Deus falou assim para Moisés: Moisés, então você vai fazer desse jeito, e as tribos você não vai deixar espalhada para lá e para cá. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus zeloso, é um Deus organizado, não é? E ele fez isso para mostrar esse atributo. Nosso Deus é um Deus organizado, não é Deus de bagunça. Então, olha, do lado norte, você vai colocar 3 tribos. Então ele colocou aqui, ó, eu diria assim, não é? Ele colocou aqui do lado norte a tribo de Dan. Aqui vou colocar uma tribo aqui, ó. A tribo de Dan, a tribo de Azer e a tribo de Naftali. Essas 3 tribos aqui, irmãos, tinha 157 mil pessoas e 600. As 3 tribos. Do lado sul, nós temos outras 3 tribos. Aqui, a tribo de Gade, a tribo de Simeão e a tribo de Ruben. Na verdade é o contrário. Ruben, Gade, ou melhor, Gade, Simeão e Ruben aqui. Não é?
No lado oeste, nós temos mais 3 tribos. A tribo de Efraim, aqui. A tribo de Manassés. E a tribo de Benjamim. Certo? Nós temos 151.400 pessoas. Aqui em cima nós temos 108.100. E aí no lado leste nós temos aqui a tribo de Judá, a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon. Aí nós temos 156.400 pessoas. Aí, irmãos, além dessa de Deus colocar nesta ordem aqui, fazendo uma cruz aqui dentro, esta ordem das tribos também, não é interessante? Parece que tem uma coisa aqui, ó, assim, ó. É que o meu aqui tá bem ruinzinho o meu desenho hoje. Aqui, ó. Ó. Olha só. Né? Deu para perceber aí uma cruz? Não é? Então, eu não vou afirmar, irmãos, porque não tem nenhuma palavra dizendo que é isso. Mas eu achei bem interessante essa tanto dos elementos, né, dos utensílios, como também a disposição no acampamento. Aqui, cadê aqui? Ó, não é uma cruz bem feita aqui, mas a gente pode perceber que é curioso essa disposição, não é? Outras coisas que lembram Jesus também aqui é que ao leste aqui, essas tribos, elas tinham uma bandeira, não é? E a bandeira do leão. Eles usavam a bandeira do leão, eles erguiam, né? Eles erigiam uma bandeira. E a figura dessa bandeira era de um leão. Ao oeste, aqui, nós vemos a bandeira de um boi. Essas tribos eram representadas por meio de uma bandeira e tinha a figura de um boi, não é? Ao norte, nós temos aqui também esse acampamento aqui, tinha uma bandeira também, que era representada, não é? Essas tribos eram representadas pela bandeira da águia. E do lado oposto aqui, não é? A bandeira. E se a gente for ver, não é, textos relacionados a Jesus, não é, tem a ver com essas representações, não é? Um escritor, ele associou essas bandeiras aos 4 evangelhos, né? Nós vemos aqui 4 lados, aos 4 evangelhos. Também representando Cristo revelado nos evangelhos. Não é? Lucas vai tratar de Jesus, o homem perfeito. Marcos vai tratar
Jesus como um servo, como se ele fosse um boi de carga, não é? E assim por diante. Leão de Judá, também parece que é Mateus que vai falar sobre que ele é descendente da tribo de Judá, não é? E João vai tratar de Jesus como vindo do alto, não é? Como uma águia, talvez. Então, essas associações todas nos fazem lembrar da pessoa de Jesus. E se a gente for olhar, irmãos, por exemplo, cada utensílio desse aqui, a gente pode até, se vocês desejarem, a gente pode de vez em quando trazer aqui um estudo a respeito dos materiais usados para cada utensílio, não é? Por exemplo, a Arca da Aliança, ela era feita com madeira de acácia, revestida de ouro, não é? Aqui também o altar de incenso, se não me falha a memória, também, não é? de madeira de acácia revestida de ouro, a mesa da mesma forma. Então, o que representa a madeira de acácia e o ouro? Por que estão juntas, né? Ou juntos, o ouro e a madeira de acácia? É bem interessante isso, porque a madeira de acácia, ela representa a humanidade de Jesus. Alguns dizem que essa madeira é fácil de trabalhar, não é? Mas ela era muito resistente ao tempo. Não é? E a acácia é uma madeira que dá no deserto, e ela é uma madeira muito resistente ao sol, não é? Ao vento. E aí, isso traz para a gente um ensino, não é? Sobre a pessoa de Jesus. Que Jesus é alguém que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas ele se fez homem também, não é? E ele é revestido de glória aqui na Arca da Aliança. Ele está presente nesse sentido. Ele é um homem que foi revestido de glória, não é? A glória do Pai estava nele. Então, tem esses significados. O altar de incenso também significa que Jesus, como homem, ele foi o nosso intercessor, não é? É o nosso sumo sacerdote que nos representa diante do Pai. E esse revestimento também se não me falha a memória, eu acho que o altar de incenso, eu acho que ele era revestido de ouro também. Depois eu vejo detalhes, é que eu estou me lembrando agora. Então, nos faz lembrar que Jesus é aquele que intercede por nós, é aquele que chora por nós, é aquele que está diante do Pai intercedendo por nós, é aquele que que leva as nossas orações diante do Pai, não é? Porque aqui, eu acho que é bronze, hein? Porque é queimado o incenso aqui, não é? E então, nos faz lembrar disso, não é? A mesa também era uma mesa de acácia, revestida de ouro, e em cima dela tinha os pães, os 12 pães, que representavam as 12 tribos, não é? Mas que no sentido espiritual, o seu significado espiritual é a manutenção. Jesus é o nosso pão da vida, não é? E ele se fez homem, porque a acácia sempre vai apontar para a humanidade de Jesus. Uma humanidade
que não se deixou contaminar pelo pecado. E esse ouro por cima dele é porque o Pai, não é, o revestiu de glória também. E Jesus, ele se fez homem, mas ele também era Deus, não é verdade? E aqui o candelabro aponta para Jesus também, porque ele é a luz da vida, não é? E o Espírito Santo estava sobre ele, e cada lâmpada desse candelabro aqui tinha o óleo. Lembra lá quando ele, na sinagoga, ele abriu o livro de Isaías e coube a ele a leitura naquela ocasião, e ele leu o texto que diz: o Espírito Santo está sobre mim, não é? Então, nos faz lembrar da pessoa de Jesus. E assim por diante, não é? Aqui, por exemplo, a bacia de bronze, né, onde os sacerdotes e o sumo sacerdote também teria que se lavar aqui, né? E Jesus é a palavra da vida, Jesus é aquele que nos lava, não é? Ele é o verbo, é a palavra. Então, de forma rápida, não é? E aqui o altar do sacrifício, não é? Era um altar de bronze também, e ali tinha uma tela de bronze, onde o animal era colocado para queimar, e por dentro, não é, havia aquelas brasas, não é, incendiadas pelo fogo aqui do candelabro, não é? E o sacrifício era feito aqui. Então, Jesus, ele é o sacrifício. Jesus, ele também é o nosso sacerdote, não é? Então, é uma coisa especial, irmãos, a lembrança de Jesus na construção do tabernáculo, não é? E aqui, por exemplo, né, em cima desta Arca da Aliança haviam 2 querubins que olhavam para baixo, e eles estavam presos a uma tela chamada o propiciatório, não é? Então, Deus se manifestava aqui. Essa parte aqui, olha, né, a tenda, às vezes uma fumaça invadia aqui, ó. A fumaça invadia e aqui Deus se manifestava, bem aqui, não é? Então é uma coisa espetacular e tudo nos lembra Jesus. A gente não precisa ter candelabro em casa hoje, uma mesinha, uma arca da aliança. Tem muitas igrejas, muitos pastores que fazem disso, inclusive, comércio, né? Adquira uma arca da aliança, né? Mediante uma oferta, e você vai colocar num lugar especial na tua casa, vai estar ali com você. Irmãos, isso é uma pataquada. Me perdoe aqui o termo. A Bíblia não ensina a gente a fazer isso. É como deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 para espantar mal-olhado, para tirar macumba. Irmãos, ou nós vivemos, né? Aliás, o justo vive da fé, fé na palavra viva do Senhor, não fé nos objetos, não é? Então, hoje, muita gente tem. É verdade que alguns têm como um souvenir, né? Uma lembrança, um artigo de decoração. Mas, irmãos, atribuir poder para esses objetos não é uma coisa de cristão. Olha, me perdoe, se tiver algum pastor que faz isso, que está me ouvindo agora, é um ensino errado, equivocado,
Esse negócio de colocar os elementos no culto, não é muito perigoso, porque os fracos na fé podem olhar para esses objetos e ter esses objetos como um objeto de devoção, não é? Como um ponto de poder, como o pessoal da Universal faz, né? Um ponto de luz. Então, daqui parte para a garrafinha de água, e aí vai. É preciso tomar muito cuidado. Vocês se lembram daquela serpente que Moisés, não é? Segundo a ordem do Senhor, colocou numa haste e ergueu, e todos aqueles que foram picados por serpentes, ao olharem para aquela serpente de bronze, eles eram curados, não é? Pois bem, depois que o povo foi curado, uma parte do povo pegou aquela serpente e fez da serpente um objeto de idolatria e começou a atribuir àquela serpente de bronze um poder que ela não tinha. Transformou aquilo num objeto de idolatria. Então, a nossa tendência humana é de atribuir aos objetos, não é? Mas o que nós temos que ver, as escrituras foram deixadas, ver quem aqui? Ver a pessoa de Jesus, o próprio Deus manifestando a sua graça salvadora aqui, não é? Isso aqui é uma curiosidade, mas olhando bem, essa disposição aqui, desses elementos aqui, não é? E também das tribos, nos ajudam a enxergar a obra redentora, não é, do Senhor Jesus aqui, não é? Significa que o desejo de salvação também foi manifestado nessa ocasião aqui, no tempo da lei. Lembrando que aqui dentro dessa arca, nós tínhamos o quê? Tinha lá os 10 mandamentos, as 2 pedras constando os 10 mandamentos. Nós tínhamos um pote com maná, e nós também aprendemos que lá tinha a vara de Arão. Tudo isso aponta para a pessoa de Jesus, não é? Então, é bem interessante, irmãos, a gente enxergar Jesus no Antigo Testamento. Nós temos um privilégio, nós podemos olhar para trás, não é? E aprender com a manifestação da graça, do poder, não é? De Deus naquela época, sempre apontando para Jesus. E tudo que foi feito aqui, irmãos, tudo que Deus mandou Moisés fazer, não é? A pele de animais para cobrir esse lugar aqui, os tecidos para fazer aqui em volta, né, como uma cerca, os tecidos aqui, a prata, o bronze, o ouro, as argolas, as madeiras, os encaixes, tudo aponta para a pessoa de Jesus. E Jesus na cruz, não é? Não só na cruz, mas durante os seus 33 anos como homem, todo o seu ministério, as coisas que ele falou, não é? As coisas que ele fez, de certa forma, nós podemos enxergar a realização no ministério dele, assim, é como se fosse uma pré-visão, tudo apontando para a pessoa de Jesus, o Cordeiro de Deus, o nosso sumo sacerdote. E eu quero terminar fazendo uma leitura aqui em Hebreus, não é? Capítulo 2. Aliás, irmãos, o livro de Hebreus é um livro que faz um link maravilhoso entre o Antigo Testamento
e a pessoa do Senhor Jesus. Talvez não, é o livro que mais faz isso. E quem lê o livro de Hebreus precisa também ler assim, principalmente o Pentateuco, não é? A criação, a saída do povo de Deus do Egito, a chegada do povo no deserto, depois em Canaã, porque é muito rico o livro de Hebreus. E eu queria terminar lendo o capítulo 2, alguns versículos aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 8, eu vou ler aqui. Eu vou ler desde os 5, irmãos, é muito lindo esse texto. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. O autor está falando sobre a pessoa de Jesus aqui. Não é? Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, não é? Durante a sua vida aqui, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos nós. E por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio de teu povo reunido te louvarei. Até aqui. E termino dizendo o seguinte, irmãos. Se realmente isso, assim, simboliza a presença de Jesus aqui, é verdade que desde esse tempo aqui, aliás, desde sempre, mas aqui, Jesus sendo manifestado, não é? Desta forma, ele é o nosso comandante, o nosso general, e ele está aqui. E se isso aqui representa hoje a igreja, se nós estamos acampados ao lado de Jesus, e ele é o centro de todas as coisas, há uma promessa aqui, não é? Jesus não se envergonha de nós. Ele tem toda a alegria de nos chamar irmãos. Se foi do agrado do Pai manifestar Jesus no Antigo Testamento e manifestar Jesus nos nossos dias aqui, não é? Nós temos, irmãos, de ser gratos a Ele e lembrar que Jesus não se envergonha de estar no nosso meio, de nos considerar irmãos, não é? Que esse pequeno passeio aqui no Antigo Testamento, que essa maneira simples de falar sobre a presença de Deus e de Jesus no meio do seu povo naquela época, nos dê mais vontade de aprender sobre Ele no Antigo Testamento. Há muitas coisas para dizer a respeito de Jesus, não é? Em todos os elementos do tabernáculo naquela época. Então, se Deus nos permitir, num outro momento a gente volta a falar sobre isso. Tá bom, irmãos? Toda vez que eu volto para lá,
Assim, eu fico muito desejoso de conhecer mais a Jesus, não é? Afinal de contas, ele sempre esteve presente na história da humanidade, não é? Que nós o louvemos, que nós o consideremos, que nós ergamos o seu nome bem alto e em toda oportunidade que a gente possa falar desse grande amor que ele tem por todos nós, não é? Ok, irmãos? Eu gostaria de saber, se alguém sabe, depois pode mandar no meu zap, aí o da Cris, a situação do nosso irmão José Maria, pastor José Maria. Ney, dá um toque para nós aí, como é que tá o seu pai, sua mãe, né, a Miriam, o Renato. A gente ficou sabendo aí, né, de umas notícias a respeito dos nossos irmãos. Isso. A gente também ficou sabendo do pai da Eliane. Ele teve um problema na perna e foi fazer uns exames e deu positivo para a Covid. Né? E ela está preocupada e está dando uma atenção maior para ele lá. Tá certo? Ai, vamos orar, irmãos? Vamos orar e terminar? Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode falar. Aquilo que eu não souber, eu vou atrás, tá certo? Se isso te chamou a atenção, se tem alguma curiosidade, comunica com a gente aí, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nunca abandonou o pecador. Mesmo depois que Adão e Eva pecaram, o Senhor sempre manifestou a tua graça para os seus descendentes. E este ato de bondade, de misericórdia, na verdade, esse amor, ó Deus, ele é palpável e ele é acessível a qualquer um. Então, Senhor, nós só temos a te agradecer por este amor, aquele amor tal que o Senhor manifestou em Cristo Jesus. O Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Pai querido, eu oro por aqueles que ainda não conhecem tão grande salvação, que possamos ser essa igreja do teu coração que espalha as boas novas de salvação, que aproveita as oportunidades, que sejamos uma igreja sensível àqueles que ainda, por vários motivos, não se achegaram à tua mesa, ainda não te conhecem. Nos ajuda, Senhor, a pregar o Evangelho de maneira correta, saudável. Oramos, Pai querido, pelos nossos irmãos, pela família do nosso irmão pastor José Maria. Ó Pai querido, que eles estejam bem, que eles se recuperem, que eles sejam abraçados pelo teu poder, Senhor. Livra os nossos irmãos do pior. Em nome de Jesus, pedimos pelo pai da Eliane também. Ó Senhor querido, tem misericórdia, que este homem conheça a salvação, que ele conheça a Ti, Senhor, como Senhor de sua vida, que ainda haja tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por esta oportunidade, pela paciência dos meus irmãos, pelo carinho deles para comigo. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Até mais, irmãos. Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, sexta-feira nós temos aí um bate-papo com as mulheres, né, entre amigas. E elas estão a todo... Parece que homens poderão assistir também, hein? Né? Aqueles que quiserem estão convidados. Tá bom?
Deus abençoe, irmãos, e até uma próxima oportunidade. Saudade, hein? Fica com Deus.